Inside Surf, Surf, Surf. Os melhores picos, as fotos mais incríveis, as manobras mais radicais e as ondas mais alucinantes. Inside, não deixe sua informação morrer na praia. Você está ligado a tudo o que acontece no planeta. A todas as culturas, pensamentos e fatos. Este é o seu canal de comunicação com o mundo. GNT, revelando o mundo da informação e do conhecimento. Assista agora a mais um lançamento com a qualidade Vídeo 3. O calor das bombas atômicas detonou a Guerra Fria. Durante 12 anos, o governo americano demonstrou o poder que tinha nas mãos com testes nucleares no atol de Bikini. Com esses perigosos espetáculos, os Estados Unidos confirmaram seu título de maior potência do mundo e transformaram Bikini num território proibido e num símbolo da arrogância e da estupidez humana. Ainda hoje, Bikini guarda as marcas dessa época. Além dos efeitos da radiação na Terra, o fundo do mar esconde navios naufragados durante as explosões, verdadeiras cicatrizes de metal que podem e devem ser vistas como testemunhos silenciosos do que o homem destruiu e do que a natureza é capaz de recriar. Cinquenta anos depois do início dos testes nucleares, Bikini vai ser aberto para o mundo e espera renascer através do turismo submarino. E a primeira equipe a documentar os esforços para mudar o destino desse atol é brasileira. A herança dos testes, os mistérios dos naufrágios, a força da natureza e do povo de Bikini. Aqui começa a nossa aventura, na ilha que o tempo esqueceu. O atol de Bikini pertence à República das Ilhas Marshall, região da Micronésia no Oceano Pacífico. Uma nação que é mais oceano do que terra, que já foi disputada por espanhóis, alemães, japoneses e americanos, que hoje ainda busca uma identidade nacional. Um lugar bem mais complexo do que possam imaginar nossas fantasias sobre as ilhas dos mares do sul. Para entender que país é esse,
A equipe brasileira, liderada pelo mergulhador e cinegrafista submarino Lawrence Waba, desembarcou em Majuro, a capital das Ilhas Marshall, exatamente no dia 1º de maio, feriado nacional, Dia da Constituição. This song is they sing about Arius to you sit, mean that you sit down and Arius stand up. It's a happy day for Arius and all the schools from Najum. Independente há apenas 17 anos, depois de quase 4 décadas sob a tutela norte-americana, a República das Ilhas Marshall é um país literalmente muito jovem, onde a metade da população tem menos de 15 anos de idade. E talvez por isso mesmo, a festa da independência se pareça muito mais com uma gincana de escola do que com uma comemoração oficial. Apesar da alegria das comemorações, a independência dessa república é uma meia-verdade. Os Estados Unidos ainda respondem por 40% do orçamento das Ilhas Marshall. E as marcas de sua cultura estão presentes em todo lugar. They're losing their culture because a lot of the kids aren't being taught their culture, being taught the old customs, being taught, you know, the way things used to be. They're becoming more Americanized and getting different types of influences from the outside. Por incrível que pareça, as influências americanas convivem com as tradições locais numa curiosa mistura. Nesses jogos do Dia da Constituição, as roupas são ocidentalizadas e as crianças falam inglês. Mas os ânimos esquentam mesmo quando os meninos brigam pelo primeiro lugar na prova de quebra de coco. E as meninas disputam o melhor trançado de cestos de folhas de coqueiro. Ben Shutaro, de 27 anos, sente na pele esse jogo entre duas culturas tão diferentes. Filho de pai marchalês e mãe americana, ele nasceu aqui, mas morou 12 anos nos Estados Unidos. The Americans had the point of view of saying, well, we have X amount of money, we dump it, problem solved. Well, money doesn't solve everything. So, that's what's happened here. The Marshall Islands is a very young country, and the Marshall Islands has not quite had the experience like most other countries have. You know, for example, Brazil or Europe or United States or Canada or Japan, for that matter. It hasn't had that much of a time for the people to really assimilate
meaning that to assimilate their own cultures into modern cultures and make it into a program or a system that will work together. I don't think I could do much help, but my generation of Marshallese that have the educational background, you know, being educated in a Western society, but coming back to their country and trying to adapt what's good from Western cultures. At the same time, bring what's good from our cultures and put it together. O choque cultural entre os costumes locais e os estrangeiros traz problemas concretos para o país. Um exemplo se acumula nas ilhas, boia nas águas e repousa no fundo do mar. A long time ago, people would eat off the land and the ocean. They would catch fish, they eat coconut. They use everything's pretty natural, all natural food, until it became westernized. A lot of stores coming up, they buy canned food now, corned beef, Spam, and they come from the store, they put everything in a plastic bag. They use the plastic bag for trash can, the trash bag. But they were so used to throwing the leftover food into the ocean, which is okay because little fishes come and eat. And the coconut, I guess it all burns up, nothing is left. But now that they're getting more modernized, they got more plastics, more cans, and a lot of beer now is coming up. So all these beer cans, all these people that get drunk, they throw everything in the water. It's like the ocean was their only way of disposing things properly. So now that all these things come up, everything goes into the water. Mergulhando por lugares próximos e distantes da cidade de Majuro, não é difícil comparar os péssimos resultados desse progresso desordenado. Lawrence mergulha agora em busca de outros lixos da cultura americana guardados pelas águas de Majuro. Quando os Estados Unidos retiraram sua ocupação ostensiva das Ilhas Marshall, tentaram vender as sobras de equipamentos da Segunda Guerra para os nativos. Como não houve negócio, decidiram que valia mais a pena jogar tudo no mar do que levar de volta para a América. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o mar de Majuro não tem apenas lixo, detritos e sucata a oferecer. É a partir dele que os marshaleses começam um caminho de volta, uma retomada de suas tradições polinésias, uma luta pelos valores esquecidos. A construção desse barco, o Wallop, é o resultado mais recente de um projeto que resgata antigos conhecimentos de navegação e ensina aos mais jovens o valor e a prática dessas tradições. Because I believe that this is only the beginning. The culture was totally dead. But now, as you can see in the back, these young people are really on the move. They're
so excited about it, they sing about it, and they actually take action. And I'm very proud of it, to be part of it, because I'm not even 30 years old, and I am directing this project. Outra prova das impressionantes habilidades dos navegadores polinésios são essas cartas náuticas, chamadas de metos em marchalês. Os trançados de palha representam os ventos e as correntes. As conchas indicam as ilhas e os atóis. Os antigos marchaleses contavam com dezenas dessas cartas, cada uma feita especialmente para que os ventos e correntes as conduzissem ao seu destino. E o destino de Lawrence e sua equipe é o atol de Bikini. Aqui de cima é possível visualizar e entender o que é exatamente um atol. Um conjunto de recifes de corais e pequenas ilhas que formam uma espécie de coroa. O centro desse colar de areia, rochas e corais é uma lagoa de infinitas tonalidades azuis. Esse é o atol de Bikini, formado por 23 ilhas. A maior delas e a principal razão de nossa viagem também se chama Bikini. Mas por enquanto, descemos na ilha vizinha de Eneo. Quem recebe a nossa equipe, curiosamente, é outro brasileiro. O instrutor de mergulho Fábio Amaral veio para as Ilhas Marshall há 2 anos. Aos poucos, foi ganhando a confiança dos marshaleses e a tarefa de implantar o turismo de mergulho em Bikini. A gente vai seguir as recomendações do National Park Service americano, que é o Serviço de Parque Nacional. Nós vamos transformar isso aqui num parque. Vai ser um parque marinho e um parque de naufrágio, um parque arqueológico. Como é que é um brasileiro estar aqui tão longe, cara, do fim do mundo? Você se sente meio que cumprindo uma missão? Qual é o prazer de estar aqui? O prazer de estar aqui é só olhar para a praia, que é um lugar maravilhoso, é um paraíso. É um paraíso proibido, como o pessoal fala, e você tem aquela sensação de estar num lugar em que poucas pessoas estiveram. Por outro lado, você tem uma paz de espírito muito grande. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa que é importante não só para a gente lá no Brasil, para o mergulho do Brasil, mas como para esse povo aqui, que eles dependem disso aqui. Essa operação de mergulho é a primeira oportunidade de desenvolvimento econômico para esse país. É a primeira oportunidade para esses caras conseguirem se tornar independentes do dinheiro da ajuda americana. Então é muito importante. Eu me sinto honrado e com um pouco de sorte, né? Como eu falei, está no lugar certo na hora certa. Para entender a importância da abertura de Bikini para o turismo, é preciso voltar a pouco mais de 50 anos. Assim que a Segunda Guerra acabou, os Estados Unidos precisavam conhecer melhor os efeitos da bomba atômica e exibir para o mundo o tamanho do poder que tinham nas mãos. Para isso, escolheram o que julgavam ser o cenário perfeito para a realização de testes nucleares. Bikini era isolado de rotas marítimas e aéreas, com ventos que sopravam em direções previsíveis, e ainda por cima ficava bem distante da América. Assim, em 1946, começava a Operação Crossroads. Equipes da Marinha e da Aeronáutica ocuparam o atol e encheram sua lagoa com uma frota de navios sem tripulação que serviriam de cobaias para testar as consequências de uma explosão atômica. 3, 2, 1, fire! Até 1958, 23 bombas explodiram em Bikini. Uma delas, a bomba de hidrogênio Bravo, com um poder de destruição 1000 vezes maior que a de Hiroshima.
Desde então, Bikini se tornou um atol fantasma. E durante 5 décadas, a natureza brigou contra os efeitos da radiação. Hoje, o silêncio dessa ilha dói. É estranho andar por uma ilha que não tem pássaros nem insetos, onde se pode encontrar um bunker ao lado dos restos de plantações experimentais. Foi através de repetidas análises com essas plantas e frutos que os cientistas americanos concluíram: a radiação existente ainda hoje em Bikini é pequena e está concentrada no solo. O laboratório americano Lawrence Livermore vem 2 vezes por ano aqui fazer coleta de todos os cocos e todas as frutas que nascem aqui. Eles têm um mapeamento por área em que eles medem o grau de contaminação nas frutas que está decaindo ano a ano. Então, existe ainda uma concentração muito baixa de Césio 137, o mesmo Césio que deu aquele acidente em Goiânia, o mesmo produto. A radiação é muito pequena, muito mesmo. Mas os coqueiros, os cocos, as frutas acumulam essa radiação. Qualquer fruto marinho, fruto do mar a gente pode comer. Então a gente não pode comer e se alimentar com o que cresce aqui em Bikini ainda. Quanto mais perto se chega do mar, mais vida começa a aparecer. Na água, a radiação se dissipou muito mais rápido. Nos recifes de corais de Bikini, Lawrence entra em águas que nos últimos 40 anos nunca foram mergulhadas. A sensação que a gente tem aqui é que os animais são ingênuos. Parece que eles não sabem o que o ser humano é capaz, né? E quando a gente tá lá nadando com a tartaruga, você fica do lado dela, enorme, ela não foge, ela entra nas nossas bolhas. Depois de ter ganho a fama de ser o local mais quente do mundo e por isso mesmo ter emprestado seu nome ao explosivo traje de banho inventado por estilistas franceses na década de 40, Bikini agora quer olhar para o futuro. O mergulhador aqui não pode retirar nada dos naufrágios, não pode coletar nada dos recifes. Tá? A gente pede para que eles não toquem nos corais. Aqui em Bikini, você vai poder deixar só bolhas e tirar apenas fotografia. O braço direito de Fábio Amaral nesse projeto é neto de biquinianos que viviam na ilha antes da chegada dos americanos. E a presença dele na equipe é como uma garantia de que esse lugar não vai mais ser desrespeitado. That's my island too. It's my island. So I really like come back to my place. Em terra firme, 50 pessoas trabalham para deixar a ilha pronta para o turismo de mergulho. Aqui encontramos universos completamente diferentes. De um lado estão os trabalhadores filipinos. Em Bikini, eles ganham 3 vezes mais do que em seu país. Em troca, passam meses sem ver a família e enfrentam a solidão como podem.
'cause I never told you. I'm so happy that you're mine. But you like to be here? Oh yeah, the money's here. Whatever money is, you can go. Even in Brazil, if you want, you can go. As long as there is money, because all we need is money. And what about family? Also, just forget family first. we earn money. We earn money to bring to them. Feed them, bring them, give them some good life. Com expectativas muito diferentes dos trabalhadores filipinos, esse casal de americanos está aqui há 6 meses. Barry é o responsável pelas obras de construção de uma ponte de 11 quilômetros que vai ligar Eneu a Bikini. Sua mulher, Marlene, treina o pessoal que vai receber os turistas. E ambos acreditam que têm uma missão a cumprir. Well, the main goal is to be able to bring the Bikini people back here. I love the island. It's beautiful. The island has been hurt once. I don't think it can take it again. I'm not here to change the people. I'm not here to Americanize the people. I hope when the tourists come, they respect the culture. You can almost personalize Bikini. It feels like a person to me, like it has a soul. And it just says, treat me nice. And that's my own feeling. A responsável por todo esse empreendimento é a empresa mais poderosa das Ilhas Marshall, a Robert Reimers Enterprises. I think Bikini is very, very important to the Marshall Islands. Opening up a Bikini dive will open the rest of the Marshall Islands. Bikini is known with the American people and I guess around the world from the palm test. The name is there, but they don't know where Bikini is at. They know Bikini is Bikini, but they don't know the Marshall Islands. But now that Bikini is open and they come to Marshall Islands, this is the door that opens up any other places in the Marshall Islands for development. Is even not only diving, but resort developments as well as underwater studies and anything. So it's an opportunity, it's a big opportunity. Pelo dinheiro ou por um ideal, é o trabalho dessas pessoas, dia após dia, que vai reconstruindo aos poucos o atol que o mundo quer conhecer. E nos bastidores dessa reconstrução, foi possível acompanhar cenas que não se repetirão. Lawrence se prepara para auxiliar na colocação da boia que vai sinalizar um dos naufrágios mais importantes de Bikini, o porta-aviões Saratoga. O único naufrágio de porta-aviões em águas mergulháveis do mundo. Não existe nada no mundo inteiro como esse naufrágio. Se tem naufrágio de outros barcos, porta-aviões é o único que você consegue mergulhar. Todos os outros estão em muito, muito fundo. Então vamos relaxar. Vamos embora. Provisória na polpa do barco. A partir de agora, essa boia marca o local onde o Saratoga descansa, o objeto de desejo de qualquer mergulhador. O USS Saratoga foi um dos principais navios de combate americanos da Segunda Guerra. Sobreviveu à Batalha de Guadalcanal e a vários ataques kamikazes japoneses. Em 25 de julho de 1946, o Saratoga afundou em Bikini. Sem homens, sem lutas, sem glória.
Parece uma cidade, né? Muito grande. O trabalho que eles estão fazendo é um trabalho meio técnico. Trabalhando essa profundidade é muito difícil. É uma sensação interessante, né? Tá no naufrágio, que nem o Saratoga. De volta à ilha, Eduard mostra um pouco das tradições de biquíni. Essa técnica de pesca, passada de pai para filho, exige destreza no olhar e o tiro certeiro da rede. Who teach you fish like that? Oh, my grandfather teach me how to do it. And my people, Pekinian, they really like come back. Reason one thing is important with them, they fish. We just fish, we clean, put your finger over here, and then put like this. And it's ready for eat. Yeah? Yes. That's the meat. It's sashimi. Yeah. You like I put prefer some some shoyu and lemon. Too strong. Next time Muito forte. Yeah. No dia seguinte, retomamos o trabalho no mar. Dos 12 naufrágios mergulháveis em biquíni, alguns precisam ser reencontrados, porque as antigas boias da Marinha Americana já não existem mais. Com essa expectativa, nossa equipe parte em busca do Lansom, um bem armado destroyer de 100 metros, afundado em julho de 46. Essa procura é feita através dos dados de localização existentes em arquivo e o auxílio de um equipamento que se comunica com 3 satélites. Com as coordenadas programadas, o GPS, ou Global Positional System, indica o local exato onde o navio se encontra. Estamos seguindo o mapa da Marinha Americana e seguindo posições de GPS. Na hora que a gente bater 00 lá, o Edward vai jogar a boia demarcatória. Assim que a boia demarcatória estiver no fundo, eu mando 2 mergulhadores para procurarem ver o que está em volta. Se eles acharem o naufrágio, eles puxam a boia, se sabe que o naufrágio está encontrado, eles amarram a boia lá, a gente volta para colocar uma boia maior, provisória, e depois fazer aquele trabalho que vocês viram com a boia permanente. E é grande a expectativa de mapear mais um naufrágio. What's it like to see it for the first time? Exciting. Very exciting. Probably the best dive is the first dive. You want to go deeper and explore the whole thing, but you can't because it's the second dive of the day. So we'll have to come back. I want to come back. That's how I feel. I want to come back.
maravilhoso esse naufrágio. Tem nem o que dizer, assim, é fantástico. Um barco menor que os demais. Eu fiquei sozinho, o mergulho inteiro, você consegue ter muito mais intimidade com a vida marinha, garopas enormes, passeando, as metralhadoras de mão em pé. E ele é muito dramático, porque ele está em pé, todo coberto de coral, assim, os canhões apontando para frente. Parece que ele está numa batalha imaginária ali, é uma coisa de outro mundo. Como se não bastassem as emoções de um encontro frente a frente com o Lansom, Edward ia mexer ainda mais com o nosso imaginário. Um grande tubarão é o símbolo do deus Odejebato, que guarda as águas de Bikini. Segundo a lenda, quem conseguir retirar essas algas do fundo do mar sem ser atacado pelo tubarão, terá nas mãos as plantas milagrosas do Odejebato. Only the Bikinian people, if they use that, the things work for them. But if somebody else and come and use on, it cannot work. Yeah, that's the problem. I think it's belong on the Bikini. A lenda do Odejebato tem sua razão de ser. Afinal, o atol de Bikini é um ponto de concentração dos tubarões cinzentos de Arrecife, uma das únicas espécies territorialistas que se conhece. Lawrence navegou até os domínios desses tubarões. Not possible to dive here. We can, but we gotta know what we're doing over here. Esse comportamento aqui é um princípio de frenesia alimentar. Aqui entra na água já era. Estas imagens foram feitas por uma microcâmera colocada na água. Ironicamente, o barco que nos leva a todos os lugares se chama Bravo, o mesmo nome da bomba de maior poder destruidor detonada em Bikini. E é o Bravo que navega até o local de mergulho de um dos naufrágios de maior importância histórica de Bikini, o encouraçado japonês Nagato. Capturado pelos americanos em 1945 e afundado durante a Operação Crossroads, no dia 29 de julho de 1946, o Nagato tinha pelo menos uma grande façanha em seus diários de bordo. Foi ele que comandou o ataque japonês a Pearl Harbor. É um barco enorme também, um navio de guerra, um navio de combate, com canhões gigantescos. E existe muita vida marinha ao redor. Inclusive, um dos interesses principais do mergulho em naufrágio é o recife artificial. Quer dizer, sobre o casco do naufrágio, começa a se sedimentar muitos organismos marinhos que dão origem a uma cadeia alimentar. O Nagato é de ponta cabeça porque é encouraçado. Os encouraçados são pesados na parte de cima, então na hora que eles afundam, eles tendem a virar e cair de ponta cabeça. É interessante, dá pra você uma visão meio... fantasmagórica. Fantasmagórica, é a primeira palavra do naufrágio. Mas é muito interessante.
Nagato foi estopim de toda a explosão nuclear. Quando os Estados Unidos entrou na guerra, depois de ser atacado em Pearl Harbor, que foi germinada a ideia da explosão nuclear de Hiroshima, de Nagasaki e depois da guerra o teste de Bikini. De certa forma é irônico o Nagato ser um dos poucos navios que está de ponta cabeça para cá, como se ele estivesse protestando, como se ele estivesse mesmo agora resistindo de alguma forma. Enquanto o Nagato se mantém em posição de protesto, os ancestrais dos biquinianos descansam em paz nesse pequeno cemitério. They moved from here in 1940-some, and when they come back, they're really surprised. And you can see them, they just walk around on this island. Some of them, they go the other side, some the other side. Some you can see them, ocean side, they cook fish. Some of them, the old people, they come over here and pull the grass on those graveyards. They don't know what they're doing. They're really happy when they come over here and see the island. Foi exatamente nesse lugar que, em 1946, o capitão Ben White, da Marinha Americana, se reuniu com o líder dos biquinianos, o rei Judá, para convencê-lo que a desocupação da ilha e a realização dos testes nucleares seriam um bem para a humanidade e para o fim das guerras mundiais. Começava aí uma trajetória dramática para esse povo de nômades nucleares. 50 anos depois, os 2.000 descendentes dos biquinianos ainda não puderam retornar e vivem espalhados por pequenas ilhas como Egito, próxima a Majuro. Depois de terem sido enganados tantas vezes, os biquinianos entregaram a luta de seus interesses para o economista americano Jack Nidenthal. Jack mora nas Ilhas Marshall desde 81. Em 88, casou com a biquiniana Regina, com quem tem uma filha. Comprou a causa desse povo e acabou assumindo as negociações de reassentamento e indenização das vítimas de biquíni. The title is Trust Liaison for the people of Bikini. I work with their trust funds and I'm an accountant. But to me, it goes much more, it goes beyond that because I'm married to a Bikinian, I have children, and I see my major role in this community as just like anybody else. I'm a father of children, and the fathers and the mothers of this community have a very big mission on their hands, and that is to clean that atoll. And that's my goal, and that's the only thing I focus on. And anything that will get us towards that goal, I am for, and I will work hard to do it. And that's why the diving is so important, because I really feel that's a big, big step towards really putting the whole package together in terms of getting people to go back. It's my belief they could pay money until the end of time. It'll never, ever, ever erase what's happened. And that's what the United States has done. They gave money in 1957. They gave money in 1958. They gave money in 1978. They gave money in 1982. They gave money in 1988. It never ends. It's a horrible sin that they committed, and it's a type of thing. It's not something money can buy. It's their gift from God. It's their homeland. What kind of money can buy that back? It just can't be done. Em Egito, algumas tradições ainda se mantêm, como as coroas de flores e conchas usadas em ocasiões especiais. O costume das meninas de pintarem suas unhas com a tinta vermelha extraída de conchas do atol. E principalmente a força das canções que mantém viva uma cultura sem documentos escritos. Entre os 250 biquinianos que vivem em Egito está Rubian, o filho do rei Judá. Com um olhar triste e a saudade de casa estampada no rosto, Rubian lembra de como tudo aconteceu.
kalau kita mencari kami jaga rilayar kenono, ego ecero cuan nan rarba, nana cudar ba rin ge, menodum jit rilo pina, nana arqualo rin yang ba kami jam mag, kalau bar kayu ini ba menodum jit rilo pina. Outra sobrevivente da retirada de Bikini em 46 é Tona Jaqueon. Ela não tem certeza da idade. Imagina ter mais ou menos 75 anos. Mas na sua memória não há lugar para outras dúvidas. E continuam muito claros os temores por que passou. Eu every friend for America, for Radam, Karidam, Pugam Rava. Come very low bone lalap. Come Nejim, in Emigin, a Jala Amarong Jayeta, and a Walaman, Comedium Jalai. Every Bemi, Wardam come out Gimgen, Idem Amen, Uzukan. O que Rubian e Tona querem é voltar para Bikini. Enquanto isso não acontece, eles esperam e cantam a saudade de casa. Antes de nos despedirmos de Bikini e de seu povo, nossa equipe se prepara para um último e mais detalhado mergulho no porta-aviões USS Saratoga. Nós vamos estar trabalhando com duas câmeras diferentes, eu e o Fábio, cada um com uma presa, um scooter, um veículo de propulsão submarina, e nós vamos fazer toda a extensão do Saratoga. São quantos metros, Fabiano? São 888 pés, mais ou menos, perto de 300 metros. Quase 300 metros de comprimento, a gente vai fazer num mergulho só. Para isso a gente precisa do scooter. A gente vai estar mergulhando com a máscara full face. Pega o rosto inteiro. E com uma grande novidade, que é o sistema de comunicação submarina acoplado diretamente na câmera. E vai permitir que eu e o Fábio conversemos embaixo da água o tempo todo. Então vamos em direção à popa, vamos lá. Olha um tubarão, galha branca, olha um tubarão. Ok, Laura, agora nós vamos descer pela entrada do elevador, o elevador de aviões. Você pode ver, Laura, que mergulho naufrágio com um pouco de movimento. A substância no fundo sobe, causando o que a gente chama de silt out, reduzindo a visibilidade. É incrível estar aqui dentro, é uma sensação incrível. Alex, o que você está vendo aqui são bombas aéreas de 500 libras. Essas bombas ainda estão ativas, apesar da Marinha Americana ter vindo aqui e desativado algumas delas que apresentariam maior perigo. Logo em frente, um motor de um avião chamado Helldiver, um avião bombardeiro baseado em porta-aviões. Alex, dá uma olhada na cabine do avião. Ainda tem tudo aqui dentro. Todos os instrumentos estão intactos, né? Todos os comandos, todos os reloginhos, os instrumentos estão aqui.
naufrágios de biquíni, eles são um monumento para a ignorância, assim. Eles mostram toda a insanidade do que foi essa explosão nuclear, quer dizer, uma coisa tão sem sentido. São naufrágios mais pesados. Eles foram heróis que ficaram passivamente esperando ser destruídos por uma explosão que era muito maior que qualquer coisa, muito maior até que a própria guerra. Não tem nem sequer o romantismo de estar guerreando. São naufrágios mais tristes. A maior grandeza que eu consegui ver aqui em Bikini foi do povo biquiniano. Foi de ver a ilha deles ser destruída e não conseguir sentir ódio. Mina yuganan paren kenege Amerikar kamau to keminganiwan jan rongudik im kamane pa kemina chana kom perion chuan pok chuan na kemina lale kom a kemina perion kom la ilibek e wodo chuan kain kulil labelat im kemiyonam lukun ngata elab chana merun ba im kam ba alikar Amerika chem molngan armijin dugini do ay kar kamau digim. My God, they've got to take the time and look and see what the consequences of what they're doing from time to time, especially when it's something they really don't understand about. I just tell myself, why the U.S. government come and drop the bomb on Bikini? Why they never go someplace else and drop the bomb? And why Bikini? Foram necessários 50 anos para a vida renascer nas cicatrizes de Bikini. Tempo mais do que suficiente para que os homens já tivessem aprendido a não repetir seus erros.